Fala aí, fanático vascaíno, fanática vascaína. Que alegria encontrar você aqui neste dia 10 de dezembro de 2025, véspera da semifinal da Copa do Brasil. Vamos falar do futuro, porque novos tempos se aproximam do Vasco, com a reforma de São Januário, com o contrato assinado, divulgado pela Nike, com a RJ para ser homologada. Quem sabe, um título da Copa do Brasil. Um 2026 que parece que vem diferente. Vamos falar sobre tudo isso e muito mais e, claro, a preparação para o jogo de amanhã. Então chega deixando o seu like, comenta, compartilha, se inscreve no nosso canal, dá aquela moral, porque aqui é a sua casa. Se tiver a função hype o vídeo para que ele chegue em outros vascaínos. Bom, o ano de 2026, ele está sendo desenhado de forma bem interessante. Ontem, o perfil da Nike, o Nike Football, explodiu, né? Em 12 horas, batemos mais de 7 milhões e meio de visualizações. Nenhuma publicação desse perfil, dedicada ao futebol da Nike, bateu esse número tão expressivo. Para que você tenha uma ideia, torcedor, o Galo, que há mais ou menos 2 semanas anunciou a sua nova parceria, o contrato com a Nike, tem mais ou menos 2 milhões e meio de visualizações. O Vasco, cara, é impressionante. 3 vezes mais em 12 horas. Isso só mostra a força do torcedor. Isso só mostra o quanto as pesquisas estão furadas. O Vasco, como quinta torcida com 10 milhões de torcedores, realmente é muito pouco. É óbvio que você vai dizer assim, pô, Fábio, mas a Vasco TV, por exemplo, que é o produto oficial do Vasco, não tem 2 milhões de inscritos. O perfil... Gente, existem outros fatores que devem ser levados em consideração. Nem todo mundo tem acesso à internet, nem todo mundo dos 10 ou 15 milhões, eu trabalho no valor de 15 milhões, tá? No número de 15 milhões, mas nem todo mundo se inscreve realmente, acompanha. A gente vê por aqui o nosso canal. O nosso canal é para ter só não, gente pra cacete, mas vamos lá, 231 mil apaixonados, batendo aí 232 mil, é para ter mais. Mas às vezes a pessoa assiste o vídeo, não se inscreve, não deixa o like, não comenta, não engaja. E aí o número final é o que fica. Claro que na empolgação, e o torcedor ontem estava muito empolgado com o novo contrato, ele vai deixando as suas mensagens, vai deixando o seu engajamento. Mas no dia a dia, na correria, às vezes apenas assiste. É um ótimo engajamento a visualização, mas não necessariamente ele é o único. Precisa de outros, como curtir, comentar, compartilhar. É o que eu sempre peço aqui, reforço sempre nos nossos vídeos. Mas fato é que batemos mais de 7 milhões e meio de visualizações em 12 horas. 3 vezes mais o Galo em 2 semanas. Contrato assinado, serão 7 anos, 5 mais 2. O Vasco tem nessa longa parceria números bem expressivos. Os 42 milhões que eu divulguei ontem, sigo aqui porque são metas tangíveis, são metas alcançáveis para que o Vasco chegue nesta marca de 42 milhões, que pode ser ultrapassada em caso de títulos, em caso de chegada a grandes competições, esses números podem ter bônus. Então, meus amigos, é um contrato muito melhor do que o da Capa, que anteriormente pagava 600 mil fixo mais 13% em royalties. O Vasco não tinha uma arrecadação de 1,5 milhão por mês. Esquece. Porra, você está pulando para, de cara, 35. E podendo chegar a 42 ou mais. Então, assim, gente, os números iniciais já foram comemorados por ambos os lados, né, essas visualizações, esse engajamento do torcedor, mostrando a força que vai ser. Primeira camisa que vai ser entregue nas lojas será a preta. O que me passaram, né, que eu soube através de pessoas do ramo, será uma camisa com gola preta, inclusive, o mesmo acontecendo com gola, a camisa branca, mas vamos aguardar. Quem viu rapidamente disse, olha, não lembro se tem a faixa ou não diagonal, aí recebi a informação que não tem a faixa diagonal atrás, porque nesse primeiro momento na fabricação das camisas,
não será possível colocar a faixa diagonal. E aí o enxoval vai ser entregue ao longo desse primeiro semestre aos lojistas. Bom, sinalizei novos tempos porque vamos falar de São Januário, falar de RJ, vamos falar de possibilidade de compra da SAF, como falei da Nike. Vou falar da preparação também para o jogo de amanhã. Estarei no Maracanã com a família para empurrar o nosso time, claro. Mas antes, ontem falei sobre as negociações que seguem em relação a Crefisa, novo investidor. Eu tenho uma notícia exclusiva para trazer para você. Rayan, patrocinado pela Nike, Felipe Coutinho também, Verrete também. Aliás, a narração do vídeo ontem foi do Rayan, né, no anúncio oficial da Nike com o Vasco. E ontem eu recebi a seguinte informação. Não está descartada a possibilidade pelo Vasco de um novo DIP, que é um novo empréstimo para manter o Rayan mais um tempo, ou seja, ele ficar até o final do ano. Com quem conversei, ponderei. Falei, cara, isso me lembra muito Neymar, no início de carreira do Santos, que o Santos fez de tudo para vendê-lo um pouco mais para frente ao Barcelona. E o título que ele conseguiu de revelação do ano, né, o carimbo, isso só vai performando ele e melhorando um potencial valor de venda. Né? O Vasco hoje trabalha com a estimativa entre 30 e 35, podendo chegar a 40 com bônus, com metas e tal, mas já trabalha com a possibilidade real da renovação de contrato, que deve acontecer até o final do ano. O contrato termina em 26, a ideia é que vá até 28, com possibilidade de ir até 29, mas para que ele se mantenha no ano que vem no Vasco, e principalmente o Vasco chegando a Libertadores, um novo empréstimo e provavelmente com a Crefisa será feito. Novos tempos estão chegando. Dinheiro entrando via Nike, via DIP, que pode virar compra de ações lá na frente. Abertura de novas negociações como patrocinador master. Novos valores das propriedades da nossa camisa. O Vasco renovou com o BMG em outro nível, em outro valor. O Vasco tem o potencial construtivo que está para acontecer a qualquer momento e as obras iniciarem até o primeiro semestre do ano que vem. Venda de camarote, venda de name right, ou seja, o Vasco vai potencializando as suas receitas. Isso sem falar na possibilidade real, porque vai disputar a semifinal e pode bater campeão da Copa do Brasil, faturando 77 milhões de reais. Além disso, a vaga direta na fase de grupos da Libertadores do ano que vem, a disputa da Supercopa do Brasil contra o Flamengo, que dá ao campeão, salvo engano, 5 milhões de reais. Então o Vasco vai somando. Novos tempos. É o que eu digo. Ah, mas esse time não é confiável. Verdade. Mas eu duvido que esses jogadores que hoje defendem a camisa do Vasco não olhem esses números de engajamento, torcida lotando amanhã o Maracanã e sintam, porra, meu irmão, eu tenho que correr. É o mínimo que eu tenho que oferecer para esse cara que vai ao Maracanã amanhã. Empurrar o Vasco. O Puma deve ser a única novidade, ou o Vitor Luiz, na vaga do Piton. Restante do time é aquele que nós já conhecemos. Joguem como nós torcemos, como nós empurramos vocês na arquibancada, na rede social e através do engajamento, do lançamento da nova camisa, da nova parceria. Isso mostra a nossa força. Vocês têm que apenas retribuir em campo. E assim eu espero que amanhã, no Maracanã, eu grite: casaca! O outro lado tá soberbo. Cada um com seus problemas. Grande abraço e até amanhã. Já o Vasco da Gama quer uma dupla rebaixada no Juventude. Mandaca, volante revelado pelo Corinthians, e Talhari, atacante que foi o artilheiro da equipe na competição, estão nos planos de Admar Lopes, o executivo de futebol do Vasco, para a próxima temporada. O Vasco não vai ter grana para grandes investimentos, até porque jogadores que foram contratados por empréstimo em 2025 precisarão ser comprados em 2026. Até por isso, esses dois nomes surgem como boas alternativas, embora
com concorrentes no Brasil. Mandaca, por exemplo, é alvo de Botafogo, Atlético Paranaense e Red Bull Bragantino. O Talhari tem ainda mais ofertas, até porque foi um atacante que se mostrou muito artilheiro, 40 jogos e 9 gols ao longo da competição. Para mim, o Talhari foi o principal atleta do Juventude, rebaixado com a penúltima pior campanha. Só para completar, surgiu nas redes sociais, nas últimas horas, a informação de que Caio Paulista, do Palmeiras, também interessa. Não consegui a confirmação com o pessoal do Vasco sobre esse nome. Quero falar agora para vocês todos os detalhes do acordo entre Vasco e Nike. A Nike passa a ser, a partir de 1º de janeiro de 2026, a fornecedora de material esportivo do Cruz Maltino, contrato de 7 anos. A estreia da nova camisa acontece na primeira rodada do Campeonato Carioca. E dá para dizer que, além de uma empresa muito maior do nível mundial em relação à capa, o Vasco vai ter muito mais dinheiro. Com a capa eram R$600 mil de receita anual, além de 13% de royalties em relação a cada item vendido. Tinha mais R$300 mil de marketing por ano. Pois bem, o acordo com a Nike prevê uma injeção de R$42 milhões por ano, valor que considera vendas, metas e também bonificações. O presidente Pedrinho falou sobre o acordo, abre aspas, para o Vasco. Essa parceria com a Nike representa muito mais do que um acordo de fornecimento esportivo. É um movimento estratégico que reforça nosso compromisso com a excelência, a inovação e a construção de um futuro à altura da grandeza do... Hora de falar sobre Rony com informação importante. Rony foi sondado nos últimos dias por 2 clubes brasileiros, embora o próprio atacante tenha dito, depois da vitória por 5-0 contra o Vasco nesse domingo, que ninguém o procurou, que ele não tinha informação nenhuma de mercado. Posso assegurar, conversando com pessoas próximas ao Rony, de que 2 clubes da Série A fizeram contato. Se assustaram com os atuais vencimentos do Rony. O atacante ganha no Galo R$1.600.000 por mês e tem contrato até dezembro de 27. Diante desse cenário, fica difícil imaginar que o Rony troque o Atlético por outro clube brasileiro. A maior possibilidade hoje para o Rony deixar o Galo seria uma negociação para o exterior, até porque seu contrato com o Atlético prevê a multa de 6,5 milhões de euros, multa rescisória em caso de propostas do exterior. No Brasil, a multa é gigante, para cima de R$150 milhões. No exterior, basta que qualquer clube se acerte com o Rony e banque 6,5 milhões de euros e o Atlético é obrigado a negociá-lo. Vale a lembrança de que esses 6,5 milhões de euros foi exatamente a grana investida pelo Galo quando da contratação do jogador. Temporada do Rony de 63 jogos, 13 gols e 5 assistências. Ele foi titular em 51 partidas e reserva em 12. Quero te atualizar agora sobre Luiz Castro, que tem grandes chances de voltar ao Brasil em 2026. O técnico português, que já trabalhou no Botafogo, está desempregado desde que foi demitido do Al-Ahly dos Emirados Árabes Unidos. O favorito para contar com o Luiz Castro é o Grêmio, que negocia com o português desde a semana passada. Embora o Luiz Castro tenha dito que só conversaria com o Grêmio a partir do momento em que o tricolor não tivesse mais treinador, o Mano Menezes tem vínculo só até 31 de dezembro e não deve ficar. Mas eu queria acrescentar informação importante de mercado. O Luiz Castro foi sugerido por um amigo brasileiro a esperar antes de fechar com o Grêmio, porque entende-se que haverá movimentos importantes em grandes clubes brasileiros. O Botafogo, por exemplo, não crava a permanência de David Ancelotti. Corinthians só terá Dorival Júnior em 2026 se o Corinthians for campeão da Copa do Brasil, qualquer outro resultado, e o Dorival será demitido. Tem ainda a situação do Cruzeiro, que tem um técnico português fazendo bastante sucesso, o Leonardo Jardim, mas o Jardim segue sem cravar que fica na Raposa. Eu já havia contado para vocês na semana passada que existe uma preocupação muito grande dentro do Cruzeiro em relação à continuidade do Leonardo Jardim por opção dele, apesar de ter contrato até dezembro de 2026. Preciso te contar agora sobre um ex-corintiano com moral no mercado. Luiz Mandaca, volante, 24 anos de idade, revelado no Timão e negociado em definitivo com o Juventude, fez bom campeonato brasileiro, temporada de 41 jogos, 3 gols e 2 assistências, titular absoluto. E mesmo com o fato de o Juventude ter sido rebaixado, o Mandaca segue na mira de clubes brasileiros. Vasco, Botafogo, Fluminense, Atlético Paranaense e Red Bull Bragantino já entraram em contato com o Juventude na tentativa de adquiri-lo para 2026. Corinthians não recebe absolutamente nada além do percentual do mecanismo de solidariedade, embora não dê para imaginar uma negociação das mais altas.
Preciso falar agora sobre Guilherme, que não deve ficar no Santos para 2026. Jogador que foi importante na manutenção do Peixe na primeira divisão, se despediu dos atletas, comissão técnica e dos funcionários depois da vitória por 3-0 contra o Cruzeiro. O Guilherme está decidido a não voltar mais. Tudo por conta de uma série de protestos do torcedor que pegou muito no pé do Guilherme ao longo do ano. O Guilherme ficou muito ressentido quando torcedores organizados invadiram o CT e um deles chegou a colocar o dedo na cara do Guilherme fazendo uma série de ameaças. Se dependesse do jogador, o Guilherme teria ido embora naquele momento, mas o Vojvoda, o Neymar e outros atletas conseguiram convencer o Guilherme a ficar pelo menos até dezembro. Agora é questão de tempo para que ele seja negociado em definitivo. O empresário do Guilherme prometeu à diretoria do Santos que trará uma proposta de venda em definitivo. O atleta que tem sido especulado, por exemplo, como possível reforço do Atlético Mineiro. Há quem garante, inclusive, que poderia haver uma troca do Gabriel Menino pelo Guilherme. O Santos trabalha hoje com a ideia de vendê-lo sem qualquer negociação além disso. Um dos possíveis destinos do atacante é a Major League Soccer, inclusive nos Estados Unidos, onde o Guilherme vai passar parte de suas férias. Bora te atualizar sobre a novela envolvendo o casal Crefisa e o Vasco da Gama. De acordo com o jornalista Gilmar Ferreira, do Extra, José Roberto Lamáquia teve uma série de reuniões recentes com a diretoria do Vasco da Gama. Discussão sobre a possibilidade de investimento na SAF Cruz Maltina. Segundo Gilmar Ferreira, Lamáquia e Leila teriam passado os últimos dias no Rio de Janeiro. Vale a lembrança de que enquanto a Leila for presidente do Palmeiras e o mandato só termina em dezembro de 2027, acho muito difícil vê-la ocupando qualquer cargo ou se associando ao Vasco. Mas, desde antes da eleição do Pedrinho, o Zé Roberto Lamáquia, marido da Leila Pereira, trabalhava com uma série de possibilidades de auxílio ao Pedrinho. Compra dos name rights do estádio, investimento na SAF, entre outras modalidades. Não tenho a mínima ideia de que operação possa estar sendo conduzida agora. E acho até natural que a Leila e o Lamáquia desmintam qualquer possibilidade de acordo, até porque toda vez que surge esse tipo de notícia no Vasco, a repercussão é muito ruim entre conselheiros do Palmeiras. O pessoal no Palmeiras não gosta desse tipo de notícia, mas é mais um motivo pra gente ficar de olho nessa história, beleza? O Ellerson Camargo, Everton Cebolinha vai pra onde? O Ellerson, a única certeza é que o Cebolinha não fica. Ele tem só mais um ano de contrato, pediu para ser negociado. E aí até contei para vocês de forma exclusiva que o Flamengo precisa vendê-lo ainda em dezembro, porque no contrato de compra com o Benfica ficou estipulado que se o Cebolinha começar 2026 no Flamengo, o Flamengo é obrigado a pagar 1,5 milhão de euros ao Benfica, tá? O Corinthians, o Atlético Mineiro, o Cruzeiro, o Grêmio e até o Palmeiras já demonstraram a intenção de contratá-lo. Vamos ver quem é que vai oferecer mais, e eu não descartaria que ele vá para o exterior também, tá? O DG Gamer Raiz. Marinakis no Vasco. DG deu uma bela estreada dessa história de Marinakis no futebol brasileiro, né? Ele chegou a conversar com o Vasco, negociou muito a compra de um fundo de Cotia no São Paulo. O Textor tentou levá-lo para o Botafogo, até porque o Textor está com enormes problemas financeiros. E no final das contas ele se distanciou do futebol brasileiro. Hoje ele está bem pouco falado. E aí vou dar uma impressão, tá? Eu não vejo uma pressa muito grande do Pedrinho em encontrar um novo comprador. Não é que ele não queira vender, mas é que assim, para vender de qualquer jeito, ele não vai fazer. Ele vai tentar encontrar uma alternativa melhor, com o Vasco numa situação melhor. E de fato faz sentido, né? Se você vende o Vasco depois do potencial construtivo ter entrado, das obras do estádio terem começado, de um time mais competitivo dentro de campo, você passa a ter uma capacidade de discutir valores com seu possível parceiro muito melhor, né? Isso não tem a menor dúvida. Enfim, acho que precisamos aguardar cenas dos próximos capítulos para entender como é que vai funcionar essa questão envolvendo Vasco e Marinakis.